o contexto da mineração, os tipos de... Eu vou ter uma vantagem de falar, e não vou tomar muito tempo, porque, na verdade, grande parte do que eu ia falar, os que falaram anteriormente já apresentaram boa parte, por exemplo, os modelos tributários, os tipos de tributação para o setor mineral. Maria Regina fez maravilhosamente isso bem. Um panorama da tributação, que também já foi feito pela manhã, e a questão das alternativas para além da questão fiscal. Foi mostrado em diversos quadros aí a potencialidade e a efetividade da economia da mineração. Pelos dados que nós levantamos com o Lucas, o Pará produz hoje 25 bens minerais, o Brasil é em torno de 93. Nós produzimos todas as categorias de bens, metálicos, não metálicos. Nós apenas não produzimos os energéticos, são os hidrocarburos que o Juan Pablo falou ainda há pouco. E está praticamente em todas as áreas do Estado, né? Aqui na região Nordeste, sem dúvida nenhuma que o epicentro aí é a região Sudeste, com as minas de ferro. O ferro é o principal bem mineral do Brasil, representa mais de 80% do valor da produção e não é diferente aqui no estado do Pará. Então, a mineração do Pará é metálico e é ferro. E, ganhando um destaque muito grande, vem o cobre, por conta desse novo paradigma da descarbonização e dos novos modelos industriais que vão consumir e já estão consumindo ferro intensivamente, o alumínio também. Pensem nas placas fotovoltaicas, toda uma economia industrial de descarbonização pelos pactos contra o aquecimento global. Então, a região sudeste do Pará ela é riquíssima nessas produções de minerais metálicos, mas também nós temos não metálicos, o caulim, por exemplo, aqui na região do Rio Capim, e na região oeste do Pará, as bauxitas, né? Uma coisa interessante quando a gente fala de economia mineral e impacto disso é diferenciar os níveis, de onde nós estamos falando, porque nós vimos um pouquinho de tudo isso aqui hoje. Foi falado, por exemplo, na maldição dos recursos ou na doença holandesa, que são teorias do tipo de impacto que um país sofre quando, de repente, ele descobre por exemplo, como foi o caso da Noruega, quando descobriu o petróleo, ou a da Holanda, quando descobriu gás natural no Mar do Norte, que acaba tendo uma exportação muito grande, um fluxo muito grande de divisas, e isso acaba valorizando a moeda local e dando uma quebradeira geral na indústria. Por isso que é chamado de doença holandesa, que é uma característica da maldição dos recursos. A maldição dos recursos quer dizer, ao invés de ser uma dádiva, esse recurso, e ajudar a desenvolver o país, ele acaba sendo uma maldição, porque ele quebra o país. Então, isso está focado muito para nível de país. Quando chega a nível do Estado, a gente está discutindo quais são as possibilidades de desenvolvimento do território. E aqui foi muito bem falado, eu acho que o filme mostra isso, que, embora hoje quem receba no Brasil a principal renda mineira, que é a compensação financeira, é o nosso royalty, ou regalia em espanhol, royalty em inglês e CEFEM no Brasil, acaba sendo o município minerador. Mas a mineração ela tem uma pegada que vai além do município minerador e que quem vê isso é o Estado. Quais são as políticas que o Estado tem para lidar com isso? Como ele vai dar com o problema da industrialização, com problemas sociais que a mineração gera? Um outro nível é discutir o nível do local, o nível do município, que tem a ver muito com a gestão dessa compensação financeira, principalmente por essa volatilidade. Nós tivemos exemplos recentes, por exemplo, esse ano mesmo, acho que há uns 2 meses atrás, a tonelada do ferro chegou a $200 a tonelada. Tinha tempo aí que era $30 a tonelada. Imagina o que isso significa na receita do município, de repente, ter um orçamento de R$1 bilhão e no outro ano de 300 milhões. O que significa, como lidar com essas contas públicas? Então, a preocupação local é outra. E a preocupação com comunidade tem muito mais a ver com o impacto ambiental, com as questões dos conflitos socioambientais. Então, quando a gente fala nesse mundo mineral, a gente tem que diferenciar qual é a escala que nós estamos
que nós estamos tratando. Então, a nossa perspectiva nesse debate é entender o que o Estado pode fazer, Estado, subunidade, governo subnacional, pode fazer no sentido de gerenciar essa riqueza mineral para propor o desenvolvimento da região. Então, o Pará é uma economia mineral, por toda a ótica que você observe. Por exemplo, o Banco Mundial fala que uma economia mineral é quem tem mais de 10% do seu PIB vindo da mineração ou mais de 50% das exportações vindo da mineração. O Pará tem 15% do seu PIB, é o maior PIB mineral do Brasil, é o estado do Pará. Não é à toa, eu vejo a bandeira nacional ontem, e a estrelinha, Juan Pablo, que está lá em cima da bandeira, é o estado do Pará, que foi o último a fazer adesão à independência. Então, nós também estamos isolados no ranking da mineração, porque a mineria representa o maior percentagem de PIB de que as outras 26 unidades da federação. E isso tem uma implicação muito importante, né? Então, pela ótica do PIB, somos uma economia mineral, pela ótica das exportações, foi falado aqui, 90% do que o Pará exporta vem da mineração. Só de janeiro a outubro desse ano, a mineração já gerou para o Brasil 24 bilhões de dólares. Só o minério de ferro são 22 bilhões. Se a gente pegar o ranking dos países do FMI, que são 200 países, isso é maior do que 100 países. Se fala muito de Botsuana, por exemplo, que Botsuana é um modelo de boa gestão. Chile e Botsuana, que seriam bons exemplos de governança da mineração, mas só esta receita da exportação de ferro é maior do que o PIB de Botsuana, é maior do que o PIB da Jamaica, é maior do que o PIB da Islândia. Então, a gente não está falando pouca coisa, a gente está falando coisa muito grande que a maioria dos paraenses e dos brasileiros não tem dimensão. Então, eu novamente parabenizo, eu acho que realmente essa reunião é um marco que está arejando, que está trazendo uma lufada de boas ideias para a gente discutir com profundidade quais são eu gostei muito, Juan Pablo, quando você fala dessa nova institucionalidade fiscal pós-pandemia. O mundo não pode ser como era antes. O que nós passamos foi muito impactante para a gente continuar fazendo o mesmo, mais do mesmo. Eu acho que a gente tem que, nós que somos sobreviventes, a gente tem que fazer mais e melhor e diferente, né? Isso aqui já foi falado, né? Como que o Pará, até 2018, vocês veem em azul aí, era o estado de Minas Gerais, com o principal PIB mineral do Brasil, e a partir de 2019 o Pará passa, esse aqui é a arrecadação da compensação financeira, né? Esse dado o secretário mostrou, é o dado do IBRAM, que mostra que no ano passado o Pará deu um salto enorme em termos de valor da produção mineral, quase 100 bilhões de reais. Esse é o dado que o IBRAM coloca, representando quase 50% do valor da produção mineral brasileira. Verifiquem que Pará e Minas Gerais, aí, os dois, representam mais de 90%. Os outros estados, veja, por exemplo, daqui a pouco a gente vai comparar com Mato Grosso não representa nem 5% do peso da mineração que o Pará representa. Então, é muita coisa. Aqui é importante ver como a diferença estrutural entre Minas, que o senador Anastasia falou, né, que o mineral vai para a China e chega a um preço mais barato, transformado na indústria da Fiat, que tem lá em Minas Gerais. De fato, eu queria o móvel para mostrar aqui. De fato, se vocês olharem lá, as colunas, a parte escura... Obrigada. Só que eu não sei como ligar aqui. Está ligado? Está ligado? Ok? Não, não está. Não está. Bom, de qualquer forma, a parte escura mostra aí a evolução da participação da indústria no PIB de Minas. A parte escura é a indústria de transformação. Vocês veem que caiu, ela cai, mas
ela caiu de 17, aqui no começo de 2015, para 14% em 2018, né, que é o último dado do PIB estadual. E a indústria de extrativa mineral, ela representa aí pouco mais do que 4%. Quando a gente vem aqui para o Pará, a gente olha que a indústria de transformação ela é 4%. E, no começo dos anos 2000, a indústria de transformação do Pará era mais de 16%. E a indústria extrativa mineral é 14%. Então, nós temos uma diferença, embora se compare muito Minas com Pará, mas uma diferença estrutural profunda. Lá você tem muito mais conexão produtiva, tem muito mais indústria de transformação. Por que a gente fala que a indústria de transformação é importante? Por aquilo que muitos economistas, eu estou aqui no meio de muitos colegas economistas, pelo efeito multiplicador. Um emprego gerado na indústria de transformação, ele tem a capacidade de se multiplicar muito mais para outros setores da economia, irrigar essa economia, do que simplesmente o modelo que extrai o minério, coloca naquela ferrovia que a gente viu ontem e vai para o porto, gerar emprego e renda em outras economias. Esse é o cenário da diferença estrutural aí entre Minas e o Pará. Isso aqui também foi muito demonstrado pelo secretário Eli sozinho, qual é o peso dos tributos em termos de valor da produção. Mesmo aqui ao longo de 2016 e 2020, considerando a compensação, ele mostrou só o peso em termos de ICMS, que não chega a 1% do valor da produção, é menor do que isso, mas se a gente agrega a compensação financeira e agrega a taxa mineral que o Pará implantou, ela chega no máximo aqui a 4% do valor da produção nesse tempo todo. Quer dizer, tudo que as empresas de mineração recolhem ao Estado do Pará não chega a 5% do valor que ela gera. E a gente vê que isso vem decaindo ao longo do tempo. Antes da Constituição, o setor mineral era tributado a partir do Imposto Único sobre Minerais. Então, a média ali é em torno de 10%, se a gente compara os impostos em termos de ICMS arrecadado em relação às exportações. Eu peguei esse dado que era mais... Mas, com as mudanças constitucionais que incluíram a compensação financeira e o ICMS, passou para 9%. Depois veio a Lei Candira e caiu para 2%. Mesmo com a revisão da taxa e a compensação financeira, ele chegou aqui, no máximo, em 5%. Então, em síntese, né, ao longo dessas 2 décadas, de 2000 a 2020, o valor da produção mineral do Pará, em termos de dólar, estamos falando de dólar corrente, ele passa de 1,3 bilhões para 18,5. E esse último valor aqui é de 2020. A atividade mineral como proporção do PIB, então, ela passa de 8% para 14,3%. As exportações passam de 43% para 80%. Mas, quando a gente vai ver pelo lado do benefício, o ICMS, que era 0,5%, passa para 0,7%, e o último dado que o secretário traz é até um pouco menor, e a participação dos empregos, todo esse PIB da Islândia, de Botsuana, da Jamaica, ele gera 25 mil empregos diretos. 25. Se a gente considerar os efeitos multiplicadores, no máximo, emprego indireto, emprego induzido, ele multiplica no máximo por 5, que vai dar 125 mil empregos. Se você pega a proporção disso com a população em idade ativa, não vai dar também 2%. Quer dizer, é poupador de mão de obra, intensivo em capital e um pouco retorno fiscal. Quer dizer, são as métricas que a gente tem a ver como a atividade produtiva, qualquer que seja, ela dá um retorno para a região que ela está instalada. É pelo imposto que ela gera, que se transforma em possibilidade de gerar bens e serviços para a sociedade, é pelo emprego que ela gera, que é a possibilidade de gerar renda e massa salarial e benefícios, e é
pela a capacidade de gerar relações produtivas. Então, a gente vê que a indústria de transformação, e que vocês observaram que diferentes visões de diferentes locais fizeram o mesmo diagnóstico, que a mineração ela acaba como que sugando a energia de outras possibilidades econômicas. Então, a mineração ela avança, mas outras atividades econômicas acabam retrocedendo. Isso é uma área muito importante para a gente entender a microeconomia disso, como é que isso acontece, esse fenômeno, e o que a gente poderia fazer que tem a ver com a maldição dos recursos. Quais seriam os antídotos para a gente poder evitar essa maldição que nós estamos sujeitos a? O Brasil está em menos proporção, porque o peso da mineração, o PIB da mineração no Brasil não chega a 1,5%. Aquele PIB que falam que é de 4%, eles consideram os transformados e consideram petróleo e gás. Então, o peso da mineração no Brasil é pequeno, mas o Pará é essa estrela isolada aí. Esse quadro é extremamente mostra essa iniquidade territorial. As colunas em cinza mostram o saldo comercial, o saldo comercial das exportações em 2020. E a linha amarela mostra o ICMS per capita. Se a gente excluir ali o Mato Grosso, que é um caso à parte, a gente vai ver que os estados que geram mais superávit para auxiliar o equilíbrio macroeconômico do Brasil são os mais penalizados por conta de lei Candir, das desonerações, etc. E vice-versa. Os deficitários, eu coloquei São Paulo aqui como referência, né? O Pará financiando com seu superávit o déficit de São Paulo, mas o São Paulo, quando importa, arrecada ICMS, o ICMS per capita dele é muito maior do que o do Pará. E aqui, nos estados da Amazônia Legal, o estado do Amazonas. A exceção é Mato Grosso. Eu até conversei com o Catete sobre isso, né? Será que o agronegócio em Mato Grosso, mas Mato Grosso também é um grande exportador, ele gera um superávit importante, só que é muito mais pulverizado, tem um mercado interno importante e tem regimes fiscais especiais que é preciso abrir a caixa preta e entender melhor o que está acontecendo no Mato Grosso. Mas, de cara, o Pará é o mais penalizado de tudo isso. O Estado é penalizado por gerar superávit para o Brasil, fica muito evidente por essa figura aqui. Não vou falar os tipos de impostos que incidem sobre a mineração, que isso já foi dito muito bem pela Maria Regina e por outros que me antecederam, para a gente ganhar tempo. De tudo isso, eu ia falar de cada imposto, mas um pouco de síntese, que não tem um modelo tributário ideal. O modelo tem que considerar as jurisdições, tem os contextos, quer dizer, embora a gente possa se inspirar, e é muito bom ver essas experiências internacionais, mas nós temos que entender a nossa realidade a partir da nossa realidade e entender que a questão mineral ela é multissetorial. Vocês viram pelo filme de ontem que ele impacta na questão do meio ambiente, na questão da agricultura, na questão das finanças, na questão do turismo, na questão da própria dinâmica territorial, na questão da ciência, da tecnologia, da evolução. Então, ele é multissetorial, ele é multidimensional, tem múltiplos interesses envolvidos nele. E, então, qual é o mote para se pensar nesse modelo de política minerária? Ele tem que saber o foco. E esse foco é a partir de um autoconhecimento. O que é que nós queremos, enquanto paraense, enquanto economia do Estado do Pará, com a mineração, e quais são os instrumentos que nós podemos utilizar para poder atingir o nosso objetivo? Essa é uma reflexão que a gente tem que fazer, né? Não é simplesmente, tudo bem, tem uma iniquidade fiscal, é preciso melhorar algumas coisas, mas melhorar como? Eu acho que o João Pablo coloca, olha, não é uma questão só de arrecadar, como é que eu vou usar, como é que eu vou distribuir, para que eu vou usar, né? Esse é um ponto importante para refletir. Como o nosso painel era experiências comparativas internacionais, o que a gente fez aí, e vai estar no volume 1 do material que vocês vão receber? Os países que competem em commodity com o Estado do Pará.
O Pará, assim, as principais, embora o Pará produza 25 bens minerais, o ferro representa 64% do valor que é gerado. E o ferro e a bauxita, a Austrália são, principalmente o equivalente ao estado do Pará, o Western Austrália. O estado da Austrália Ocidental, ele é um grande produtor de ferro e também o estado de Queensland é um grande produtor de bauxita. Então, um modelo muito diferente do nosso, que é um modelo centralizado, é um modelo descentralizado. Os próprios estados definem a sua política minerária. Cobre é já o nosso segundo, e a tendência é ampliar. Eu estou aqui com a diretora de mineração da CDM, a Poliana, e todo dia tem novos projetos de cobre chegando na secretaria, e a nossa referência é o Chile, né? O manganês com a África do Sul, e ouro também, e a Indonésia com o níquel. O níquel também está dentro dessa nova de minerais estratégicos para essa nova economia da descarbonização. Então, um pouco o que esses países estão fazendo nas suas políticas minerárias, né? Por exemplo, a Austrália, e aí preciso fazer também esse parêntese, que o Álvaro Prado colocou muito bem. Qual é a diferença daquilo que é nominal daquilo que é efetivo? Aquilo que falam, né, as leis, as normas, e aquilo que, de fato, a empresa recolhe. Quando a gente vai ver na Austrália, pelos documentos que a Austrália coloca, né, dos impostos, do imposto sobre os lucros... Aliás, a Austrália, você vê como essa questão tributária é tão delicada, no auge do superciclo da commodity, ela incluiu um windfall profit, né, um imposto sobre lucros extraordinários, mas caiu o primeiro-ministro depois. Ficou um pouco tempo, o ministro caiu e voltaram atrás. Teve uma experiência interessante, conseguiram recolher, e também houve a questão do ciclo da commodity. Quando você consegue impor um imposto novo, muda o ciclo da commodity, e aí você tem que remodelar o padrão tributário. Pelos documentos todos que foram vistos, a carga incidente total é 44%. Isso não quer dizer que seja a carga efetiva. No Chile, a carga geral seria 35%, considerando todos esses impostos. Na Indonésia, a gente não conseguiu ver a carga geral, mas a Indonésia fez um modelo interessante na questão do níquel. Ela proibiu a venda de produtos básicos para exportação, para tentar forçar uma industrialização interna, e colocou um royalties de 10%. O manganês, a África do Sul tem um modelo muito interessante no pós-apartheid, nos anos 90, que ela fez com que o que eles chamavam de população negra, historicamente em desvantagem, fossem acionistas das empresas multinacionais que exploram historicamente o continente. Então, eles criaram mecanismos para fomentar que essas cooperativas de pessoas locais tivessem meios de ser sócios das empresas. Então, essa política da população negra historicamente em desvantagem. Eu esqueci de falar da Austrália, que a Austrália tem um modelo escalonado de royalty, que varia de 5% a 7,5%, por exemplo, no caso do minério de ferro, né, de acordo com a agregação de valor do minério de ferro. E hoje o mundo inteiro está discutindo muito essa questão da transparência. Tem um site muito interessante voltado para o ouro no continente africano, para 22 países do continente. O continente africano tem 54 países, são 22 países produtores de ouro, que simulam ali como que seria a carga tributária efetiva dos países. É um conjunto grande de instituições, com o Banco Mundial, com a Transparência Internacional, com vários institutos e universidades que criaram esse modelo bem interessante, tanto do ponto de vista das empresas, quanto do ponto de vista dos governos. Tem um trabalho muito interessante do Peru, que ele mostra a questão do lucro, como é que varia a carga tributária do lucro, considerando o lucro operacional e a carga, né? Então, a gente vê que, por esse modelo, pegando aí Peru, Austrália, México, Chile, a média deles era de 35 a 55, né? E vê que, quando aumenta o lucro, realmente cairia aqui a taxa, mas fica aquela questão, né? É taxa nominal ou taxa efetiva? O que é que entra sobre isso?
Eu tentei comparar rapidamente como seria esses países que nós comparamos com o Brasil. Por exemplo, em termos de participação do PIB, o Brasil, como eu falei, é 1,3, né? Ali na primeira coluna. O maior peso que a gente percebeu no Chile, quase 13%. O Chile representa a mineração, mas a Austrália está crescendo muito. E eu li um artigo recente, de 2021, da Austrália, e disse, poxa, isso aqui é o Brasil. Eles reclamando muito que estava tendo desindustrialização, que toda a economia estava sendo reconvertida para acompanhar o boom da commodity. Nas exportações, a Austrália, enquanto que o Brasil aqui, se considerar só minérios, é 18%, se considerar o petróleo, é quase 30%, a Austrália é 60%, fundamentalmente minérios, né? Mas vocês observaram os dados do Álvaro Pardo, e outros apresentaram aqui dados de emprego, é muito pouquinho. Nesses países todos, mesmo na África do Sul, mal chega a 2% de emprego direto que a mineração gera. Então, quando falar, vamos trazer a atividade mineral para gerar emprego, é falácia. Não é pela via do emprego que a mineração gera benefício. Ela gera benefício pelo montante de recursos que ela mobiliza. Mas como é que esse recurso pode ser capturado e como ele pode ser reconvertido para desenvolvimento é outro passo muito grande a ser pensado, né? E a gente vê aqui, por exemplo, o país que mais arrecadou em termos de impostos, pelo menos que a gente percebeu pela literatura, é a Indonésia. E o Brasil é o mais opaco de todos. A gente não consegue ver, e nem na Agência Nacional, nem no Ministério de Minas, em lugar nenhum, até começo dos anos 2000, se coloca, meados dos anos 90, qual era a arrecadação tributária dos bens minerais. Depois fala, não, mas isso é sigilo fiscal, porque isso vai afetar a competitividade da empresa. Não é verdade, é muito complicado, parece que é feito de propósito para não se saber, né? No estudo que vocês vão receber, a gente estima que, no máximo, assim, considerando um cenário extremamente otimista, a mineração contribua com 15% do faturamento que ela gera. Ela contribua com 15,8%, no máximo. Assim. Alguns programas que essas regiões têm, vocês vão ver nos boletins. Por exemplo, a Austrália tem um programa interessante de pensar royalties para as regiões. A África do Sul, também o continente africano, tem essa mesma preocupação de não ser só exportação de bens in natura, e eles estão com uma política de conteúdo local, de exigência de conteúdo local, em termos de empregar mão de obra, de comprar produtos, de comprar insumo, de estimular indústrias prestadoras de serviço para aquela indústria de mineração e de estimular outras indústrias. Depois seria muito interessante conversar com o Juan Pablo se realmente o fato do Chile ter mantido a Codelco, isso significa um aumento da participação do governo nas rendas do cobre. O Álvaro Pardo não mostrou grande diferença entre a Colômbia e o Chile, mas é interessante discutir isso, porque muito se discute também a questão da privatização da Vale e as perdas que vieram sobre isso. Eu acho que é um assunto interessante para a gente aprofundar. E aqui, assim, nominalmente, né, o imposto de renda e os royalties nesses países, que eu não vou me aprofundar, porque já estão me apressando aqui, o tempo está curto, mas a gente pode conversar mais adiante. Esse foi um trabalho que a gente pegou dados, né, como é muito difícil ter informações, foi um trabalho que eu fiz em 2008, comparando os dados do demonstrativo de resultado de exercício de duas empresas que eu acho que é a mais transparente aqui do Pará, é a Mineração Rio do Norte, que devia ganhar o troféu da transparência. E, na época, a gente pegou o dado da Samarco, que também era uma empresa muito transparente. Então, pegamos a Mineração Rio do Norte na bauxita, a Samarco no ferro, e fizemos a simulação como seria o pagamento dos royalties se elas estivessem na Austrália Ocidental, na Colômbia Britânica, no Canadá, ou Quebec, ou aqui no Brasil, ou em Queensland, ou na Austrália do Sul. Bom, a primeira simulação mostra que, no caso da
usando os dados dessas empresas, o Brasil, no caso da bauxita, não era pior, né? O Queensland e a Austrália do Sul pagariam menos royalty do que o Brasil. Mas, no caso do minério de ferro, era, de longe, o menor de todos eles. Vejam que, de lá para cá, nós tivemos uma mudança na legislação. Como muito bem colocou a Maria Regina, até a 8001, até 2017, a taxa da compensação financeira era 2% sobre faturamento líquido. Com a mudança, a 13.500, agora de 2017, passou a ser de 3% sobre a receita bruta de vendas. Então, todo mundo falou, vai dobrar. Então, se a gente simular aqui, né, dobrar ali, não muda muito o cenário. Mesmo dobrando, não muda o cenário. Vamos fazer até isso. O Lucas já conseguiu os dados da Rio do Norte recente e da Samarco. A gente vai refazer essa simulação. Mas, vejam, mesmo dobrando, né, é a menor tributação entre essas diferentes jurisdições, né? E aí, o Instituto Brasileiro de Mineração fala que a carga tributária do Brasil é uma das maiores. Ele pega a carga nominal, e a gente vê que não é verdade isso, porque se nós comparamos a carga nominal das outras jurisdições, a gente viu que da Austrália era 44%, né? A do Brasil, mesmo a carga nominal, é uma das mais baixas dos comparados. E essa foi uma simulação que nós fizemos, uma matriz de exclusão, né? Pegando, por exemplo, o valor ali do quadro laranja, o valor de 2020, 209 bilhões, considerando que 46% desse valor vem da Amazônia, onde nós temos redução de imposto de renda, porque está na área da Sudã, não paga PIS/COFINS, não paga o ICMS. Então, você já tem uma carga aí quase mínima. E que 80% disso é voltado para o mercado externo. Então, na verdade, a base tributária é muito menor do que eu não vou entrar em detalhe dos cálculos, porque vocês vão ver no livro. Então, o que nós calculamos, o máximo que poderia ser, ao invés de ser aqueles 30%, sendo um cálculo muito otimista, depois, Maria Regina, eu gostaria que você olhasse isso, a gente pode aprimorar, o máximo que nós conseguimos era 15,8%. O máximo, assim, sendo muito, muito otimista, considerando a venda que existe para o mercado interno, dos 20%, e realmente tem a carga pesada, que acaba estimulando a nossa desindustrialização. Porque, se você fosse um empresário da mineração, você vai vender para o mercado externo, aqui na Amazônia, não pago o ICMS, não pago o PIS/COFINS, tenho dedução do imposto de renda, por que eu vou agregar valor aqui, porque eu vou pagar tudo isso? Vou vender para o mercado interno? Não vou. Não vou. Por que eu vou vender o catodo de cobre, ou vou fazer uma bateria de cobre aqui no Pará, se é mais barato eu vender o concentrado de cobre, que eu não pago nada? Não tenho problema com folha de pagamento. Então, isso também é uma coisa que, no pós-pandemia, na institucionalidade, a gente tem que pensar nesse modelo. Não é um modelo que está atrapalhando só o território regional, é um modelo que está dando tiro no pé na industrialização do país. E eu acho que o Pará pode ser um protagonista nacional de estar mostrando isso, metendo o dedo na ferida e mostrando para o país o que é necessário ser feito em termos de tributação. Isso aqui, Lucas está aqui, ele ficou ali fazendo a mineração dos dados da Vale. É muito difícil nessa batalha das informações, mas ele conseguiu ver quanto é de imposto que a Vale arrecada. Pegou de 2015 a 2019. Vejam que, no máximo, para as 3 esferas, federal, estadual e municipal, isso declarado lá nos relatórios da empresa, ela vai de um mínimo de 3% a um máximo aí em 2016, que deve ter alguma dívida aí, que chegou a 15%. Mas é uma média aí de 8%. Né? É isso autodeclarado dentro do seu balanço. Então, o nosso cálculo não fica diferente daquilo que é de verdade. Então, essa ideia de dizer que o setor é altamente tributado é uma falácia que precisa ser desconstruída. Né? Bom, por fim,
há muita opacidade para ter acesso à carga tributária efetiva e à carga tributária, inclusive nominal, do setor mineral. Eu acho que a gente tem que desconstruir também um mantra que me incomoda muito, esse mantra que fala que imposto sobre bens minerais não se exporta. Eu comparo um bem mineral, sabe, como esse que sai de Carajás, o S11D, como se fosse um Renoir, como se fosse um quadro do Van Gogh, porque é um único. Quando ele acabar, ele não vai ter mais. Quando a gente olha, por exemplo, o Canadá, que durante muito tempo, e a própria Noruega, são os países que estão no topo do desenvolvimento humano global, eles tributaram fortemente seus recursos naturais para financiar o estado de bem-estar e hoje estão no outro patamar de desenvolvimento. Se a gente não tirar desse recurso, que é o mais forte da nossa economia, de onde a gente vai tirar? Então, a gente está entregando, nós estamos regalando, nós estamos dando de bandeja o Renoir, o Van Gogh, que é único. Isso foi uma era geológica. E a gente não sabe também, né, considerando todo o equilíbrio cósmico, o que lindamente os hispânicos falam da Pachamama, que é a nossa terra, que nos abriga, a gente não sabe a retirada desse bem mineral, que desequilíbrio isso vai causar em termos de ecossistemas. E a gente, imposto não se exporta. Quer dizer, se fosse um imposto sobre valor adicionado, eu estou exportando uma bateria, eu estou exportando um carro, mas eu estou exportando um recurso que eu não vou recompor de novo. Então, é preciso desconstruir esse mantra e que deve, sim, a um recurso não renovável, que demora eras geológicas para ser formado. É preciso que ele dê um retorno importante para que essa sociedade ela possa se emancipar desse modelo extrativo e pensar formas mais civilizadas e evoluídas de não danificar tanto o seu planeta, o seu ecossistema de onde ele vive. Então, se esse é o preço que nós temos que pagar nesse estágio civilizatório que a gente vive, tudo bem, mas vamos ser bem recompensados e vamos ver como é que a gente pode pensar em formas alternativas. E, por fim, é preciso avançar nas políticas, que todos falaram, e eu engrosso a voz, né, das políticas não tributárias para isso. Que políticas não tributárias? Fundos de equalização, fundos de desenvolvimento. Aqui no Brasil, o Estado do Espírito Santo acabou de criar um fundo de desenvolvimento, a gente podia trocar experiência com o Espírito Santo para saber como eles estão trabalhando nisso. Implantação de políticas indutoras de valor, como os países da África estão trabalhando de conteúdo local, como trabalhar melhor essas metas, de fortalecimento de conexões produtivas, de investimentos estratégicos nos usos dos royalties. Ou seja, há outras possibilidades. Maria Regina falou do imposto sobre exportação. Na época que eu estava no Ministério, me opus, porque o imposto de exportação ficaria no país e não na região, mas se ele fosse usado um fundo e que pudesse, de alguma forma, induzir políticas industriais, seria interessante condicioná-lo a isso. Foi falado também de majoração de taxas, como aqui no Pará, foi majorada a taxa de fiscalização sobre recursos, sobre os recursos minerais. E, para finalizar, o livre jogo das forças de mercado, mercado da financiarização, da internacionalização, da geração de dividendos para os acionistas, do descompromisso com o desenvolvimento territorial, não vai levar ao desenvolvimento regional. Ele vai ampliar o modelo da iniquidade territorial, do empobrecimento regional e da exclusão social. Então, é preciso políticas ativas, e eu novamente parabenizo o Sindifisco pela coragem de estar trazendo esse tema aqui para a sociedade, e que é a hora de cada um nós paraenses e todos os brasileiros e os colegas latino-americanos abraçar essa causa para o benefício da nossa sociedade. E, com isso, eu agradeço muito a paciência aí. Para homenagear o Juan Pablo, eu coloquei aqui a Mafalda, aqui da Argentina. Obrigada.